Olá, povo de Deus, a paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, estou passando onde quero aqui trazer uma mensagem ao seu coração, trazer ao seu coração uma reflexão profunda, aonde através dessa reflexão, dessa mensagem, você vai se dar conta, você vai perceber que você é muito mais forte do que você achava que era. Através dessa reflexão, dessa mensagem que eu falei, você vai entender que você é forte, que você é capaz e que você consegue. Porque a palavra de Deus, ela diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você que me ouve do outro lado, talvez está enfrentando lutas, deserto, e há momentos que enfrentamos algumas lutas, que há pessoas que olham diretamente para o problema e esquecem que Deus está acima do problema. Algumas pessoas elas esquecem que Deus é maior que o problema. Eu não sei qual problema você está passando, se o teu problema é familiar, se é conjugal, se o teu problema é físico, é financeiro, se o teu problema é espiritual, seja ele qual for o seu problema. Você é mais forte do que tudo que você está passando. Você pode vencer tudo isso. Você pode superar essa luta. Você tem força para superar. Você consegue, você não está só. Sabe por que você não está só? Porque a mão do Deus Todo-Poderoso está estendida para você. A mão de Deus ela está sobre a sua vida no nome de Jesus. Olha o que diz aqui, 1 Samuel 17, 33. 1 Samuel 17, 33 diz assim: Porém, Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Percebe que Saul aqui está desacreditando do Deus de Davi. Saul aqui, ele está desacreditando do Deus o qual Davi serve. E agora, o povo de Deus naqueles dias estava vivendo afronta, ou sofrendo afronta, por meio do gigante daquele filisteu. E Saul, que era para lutar contra o filisteu, teve medo de lutá-lo, de enfrentá-lo, o gigante, ou de defender o povo, porque cabia a Saul defender. Mas Saul foi covarde. Saul diminuiu a Deus por conta da afronta do gigante. E aí, quando Davi se levantou para lutar contra o gigante, ou para pôr o povo de Deus em segurança, ou para que o povo tivesse seguro por meio dele, aí Saul olha para ele e diz: não poderás ir pelejar. Como se Deus fosse pequeno e como se o gigante estivesse acima do Todo-Poderoso. Você que está me ouvindo do outro lado, você deve dizer assim: pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu vou dizer que tem tudo a ver comigo e com você que está me ouvindo. Porque há momentos na nossa caminhada que a gente enfrenta determinadas lutas temporais. Quem nunca enfrentou um temporal na vida? Quem nunca enfrentou um deserto? Quem nunca enfrentou luta? E há momentos que algumas pessoas elas começam a perder a fé. Há momentos que algumas pessoas elas querem abandonar o barco. Há momentos que algumas pessoas elas começam a acreditar que não vai mais vencer, elas começam a acreditar de que não vai ter força, de que não vai conseguir. Foi exatamente o que Saul fez aqui com Davi. Não poderás ir para pelejar com ele. Saul está acreditando na experiência do gigante. Saul está acreditando na experiência que desde a juventude ou da mocidade esse gigante tem. Só que Saul está apostando na experiência do gigante. Mas Davi está apostando que a mão de Deus está sobre si próprio. Saul está acreditando que o gigante vai vencer a luta. Mas Davi tem a certeza que o seu Deus não perde batalha. Saul está acreditando que Davi não vai conseguir. Mas Davi tem dentro de si: tudo posso naquele que me fortalece. Aí, é com você que eu estou falando. Você é mais forte do que a enfermidade.
Você pode sim vencer essa enfermidade. Ah, pastor, o meu problema é depressão. Você pode vencer essa depressão. Ah, pastor, meu problema é espiritual. Você pode vencer esse problema espiritual. Pastor, meu problema é financeiro. Você pode vencer esse problema financeiro. Pastor, estou no fundo do poço. A mão de Deus está estendida para te tirar desse fundo de poço. Pastor, tudo está dando errado. A mão de Deus está estendida e Ele fará dar certo. Pastor, as portas estão fechadas. A mão de Deus está estendida para te abrir todas as portas que estavam fechadas. Você é mais forte do que tudo que você está enfrentando. Você é mais forte do que esse deserto. Você é mais forte do que essa luta. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Olhe para mim. Você que está me ouvindo agora. Você crê na promessa de Deus? Você crê que Deus é poderoso para contigo? Você crê que Deus pode te dar vitória? Você crê que Deus é na sua vida? Você crê no poder da palavra profética? Você crê no agir de Deus? Por que está desanimado? Por que estás abatido, abatida, como dizia Davi certa vez? No momento de luta, a alma dele abatida, ele dizia: por que te abate, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Talvez você se encontre como Davi nos dias de luta que ele estava enfrentando. Mas o mesmo Davi usou a expressão dizendo: espera pelo Senhor e ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, Deus meu. Davi confiou totalmente no Todo-Poderoso. Saul está apostando na experiência do gigante. Mas Davi está apostando que Deus é com ele. Saul está apostando que Davi vai perder. Mas Davi está apostando na vitória, que ele sabe que seu Deus não perde batalha. Saul está desacreditado da palavra de Deus. Saul perdeu a fé. Saul foi um covarde, foi um fracassado, medroso. Saul, mas Davi foi corajoso. O Espírito de Deus veio sobre Davi. E Davi pensou: não está afrontando a mim, nem esse povo. É ao Deus de Israel que esse gigante está afrontando. E ninguém afronta Deus para prevalecer. Eu vou ir contra esse gigante, não com espada nem lança, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E todos saberão quem o meu Deus é. Todos aí vem vai saber que há Deus em Israel. Porque ninguém, queridos irmãos, pode se levantar contra o Deus de Israel e prevalecer. Davi pensou: vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E todos irão e saberão que Deus é contigo, que está me ouvindo agora. Levanta, começa a lutar. Não tenha medo da luta. Não tenha medo do problema. Não tenha medo da tempestade. Não tenha medo do temporal. Não tenha medo da circunstância. Não tenha medo da batalha. Aquele que não perde causa está contigo para te dar vitória. Aquele que só entra numa batalha para fazer seu povo vitorioso é contigo para te livrar do laço das armadilhas do adversário. Aquele que não perde batalha é contigo para te livrar do gigante dessa vida. Deus vai te livrar desse problema. Deus vai te livrar dessa tempestade. Deus vai te livrar dos dias de obscuridade. Deus vai prover livramento na sua vida. Não tenha medo. Não se desespere. Não se esconda do problema. Não fuja do problema. Não sinta-se intimidado. Levante contra o problema, que o Deus de Israel, se tiver que levantar do trono, ele vai se levantar do trono. Mas aquele que se levanta contra o problema, Deus se levanta de igual modo para livrá-lo e dar vitória àqueles que crêem no poder da sua poderosa palavra. Saul está apostando que Davi não vai vencer a luta. Mas Davi tem a certeza que vai sair vitorioso. Porque ele tem sobre si a mão do Todo-Poderoso. Ele tem sobre si a mão do Deus de Israel. Ele tem sobre si a mão de Deus para lhe dar vitória. Eu estou dizendo que a mão de Deus está sobre a sua vida. Você vai vencer sim essa luta. Você vai vencer sim esse deserto. Você vai vencer sim esse temporal. Você vai vencer sim essa enfermidade. Você vai vencer sim os dias difíceis. Sabe por quê? Porque a mão de Deus que estava sobre Davi é a mesma mão que está sobre a tua vida para te dar livramento, para te guardar e para te fazer forte e vitorioso em todos os seus caminhos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. A mão de Deus é sobre a sua vida. Não tenha medo. Não se desespere.
Apenas confie e creia. Deus não entra numa batalha para perder. Eu estou te dizendo que Deus está entrando na tua batalha. Deus está entrando na tua causa. Prepara para a vitória. Porque Deus não entra numa batalha para perder. Ele só entra para fazer o seu povo vitorioso e para mostrar que quando ele entra numa batalha, o seu povo sai mais vitorioso do que nunca. E assim que vai ser contigo no nome de Jesus. Como de fato você conhece a história. Davi foi contra o gigante. E não foi a mão de Davi. Todos sabem muito bem disso. Davi pega a sua pedrinha no alforje de pastor e lança contra o gigante. O gigante que tinha, acredite você, 3,10 metros de altura. Era a altura do gigante. 3,10 metros de altura. Sabe qual era o peso do gigante? 510 quilos de peso. Não era aquela pedrinha que ia derrubar o gigante. Mas quando Davi lança aquela pedrinha pequena, a mão do Todo-Poderoso vem com poder. A mão de Deus vem com uma glória transcendental, com poder sobrenatural. E ao tocá-lo naquele gigante, o gigante tomba para trás. Davi se lança sobre ele, pega a espada do próprio gigante e corta a cabeça. E ali todos viram que de fato não foi a mão de Davi, mas foi a mão de Deus que estava sobre ele. Assim vai ser contigo. Deus vai te dar vitória. Deus vai te livrar da tempestade. Esse gigante vai cair por terra e todos vão ver Deus na sua vida. E logo vão te ver com a vitória e vai entender que o problema que você está enfrentando sozinho, você nunca era capaz de vencer sozinho. Mas vai ver que Deus estava contigo, porque quando te vê com a vitória, vai saber que foi a mão de Deus que estava sobre ti e foi a mesma mão que te deu a vitória no nome de Jesus. Tá bom? Vou ficando por aqui. Seja forte, seja corajoso. Você pode, você é capaz, você consegue. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Você é muito mais forte do que tudo isso que você está passando no nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Seja firme na fé. Seja firme no propósito. Deus é contigo porque você precisar. Deus é contigo porque der e vier. Creia na vitória, porque o problema já está caindo por terra. E Deus já está entrando com providência para te dar vitória no nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.